Eu disse para o nosso querido bispo que gostaria de falar rapidamente sobre um assunto que é para nós de vital importância, que é a cruz, o poder da cruz, ou a mensagem da cruz. E eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, ok? No livro de Gálatas, capítulo 6, verso 14. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Todos juntos agora? Talvez você tenha outra tradução, mas pode ler na sua mesmo. Quanto a mim, aliás, repita, quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Amém? Eu pretendo ser breve, pelo menos pretendo. Mas quero que você preste bem atenção, porque este assunto, na linguagem de Paulo, é o assunto mais importante para nós que somos cristãos. A mensagem da cruz. Quando o apóstolo Paulo menciona a cruz, ele não está se referindo a um pedaço de madeira. Não há poder nenhum em um pedaço de pau. O significado da cruz para nós é um significado espiritual. Paulo estava falando do sacrifício de Jesus e dos benefícios da cruz, dos benefícios procedentes da cruz. O que aconteceu na cruz do Calvário há mais de 2000 anos atrás? Olhando assim ligeiramente, foi o sacrifício de um homem que ali derramou o seu sangue por toda a humanidade. Isso está bem explicitado, bem claro. Em Hebreus capítulo 9, do verso 13 e 14. Se puder projetar, se não, ouçam. Ora, se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Então preste atenção. O sacrifício de Cristo era a única oferta aceitável a Deus. E a Bíblia chama o sacrifício de Cristo de o sacrifício perfeito. Qualquer um aqui neste auditório pode se sacrificar por alguma causa, mas Deus, para ter você de volta, e isso era muito complicado, porque Deus não quebra a palavra dele, e Deus havia dito: a alma que pecar, essa morrerá. Então, acabou. Deus inventou um negócio chamado cruz. Hoje, se eu fosse político, eu diria, é uma emenda na lei.
Deus fez uma emenda. E o mais impressionante é que o inferno todo, os demônios, o próprio diabo, nunca entendeu o que Deus fez na cruz. A cruz é um mistério, porque quando Deus se humanizou e tomou esta forma aqui, isso foi muito difícil. O Deus que preenche todo o universo. Hoje, na época do celular, nós entendemos isso. Porque nós entendemos hoje as ondas artesianas, as ondas de rádio, as ondas que levam a sua imagem para outro país, num piscar de olho. Você fica esbabacado perguntando, mas como que foi? Mas foi, com a imagem perfeita. Assim também é o Espírito de Deus. Se eu subo aos céus, lá estás. Se eu for no mais profundo abismo, lá estás também. Se eu edifico a minha casa lá na área mais longínqua da galáxia, mais longínqua, lá está Deus também. Então esse Deus, ele se diminuiu, e se diminuiu, e se diminuiu, e se diminuiu, e entrou no ventre de uma mulher, e fez-se homem. Ninguém no mundo havia pensado nisso. Porque Deus, para salvar o homem, teria que ter legalidade. E só Deus, um Deus eterno, poderia liberar a vida eterna. Tem muita gente hoje que tem esperança no santo, Santo Antônio, São Joaquim, São Manuel, Santa Teresinha, está no sal. Nenhum ser humano pode salvar o outro. Só Deus poderia montar um projeto de salvação para que você esteja plenamente seguro de que está salvo. Isso aconteceu numa cruz. Quando Jesus estava encravado ali na cruz, aconteceu o maior mistério do universo. Não foi apenas um homem morrendo ou sendo assassinado pelos romanos ou pelos judeus. Não. A Bíblia diz que Deus, o próprio Deus, estava em Cristo reconciliando todo mundo consigo mesmo. Você poderia dizer amém? O amém aqui pode ser voluntário, viu? Às vezes dá uma vontade de falar amém, porque é um mistério tão grande. Irmãos, há 30 anos atrás, eu pedi a Deus que me desse o privilégio de ver a cena da cruz. E Deus, naquela madrugada, me perguntou, você daria conta? Eu disse sim. É igual aos discípulos. Jesus disse, vocês podem tomar o cálice que eu vou tomar? Pedro foi o primeiro que disse sim. Foi o primeiro que fugiu. Depois eu disse sim. Irmãos, e num sonho Deus me mostrou a cena da cruz. É algo tão incrível e apavorante que eu senti que se eu desse mais um passo eu iria morrer. Tamanha a profundidade, a grandeza do que aconteceu na cruz do Calvário, que nós só vamos entender lá no céu, quando Deus descortinar para nós, nos dizendo, veja o que aconteceu, e é por isso que você está aqui agora, por causa desta obra da cruz. Então, Jesus era o único no mundo, no universo, que poderia pagar o preço pelo resgate de toda a humanidade. Ninguém, nenhum outro ser criado, nem no céu, nem na terra, nem um homem, nem uma mulher, ninguém poderia realizar
a obra que se processou na cruz do Calvário. Porque ali estava encravado o próprio Deus, de braços abertos, como que dizendo para a humanidade: venham a mim todos. Venham a mim todos. O que aconteceu na cruz, é lógico, foi um ato histórico, mas a sua significância transcende o tempo, transcende a nossa compreensão. A cruz apontava, vejam bem, para a esquerda e para a direita e para o céu. É um ato profético, simples, mas as coisas de Deus são simples. Mas é muito significativa, porque há um pedaço de madeira horizontal e um vertical, apontando para trás, para o passado e apontando para a frente. E aqui estava Jesus como pivô central de toda a humanidade, antes dele e depois dele. Jesus rachou a história da humanidade em dois períodos distintos, antes dele e depois dele. E ele, você poderia dizer comigo, Jesus é o centro da história. Em Jesus, os pecados de todas as pessoas, de todos os tempos, já foram perdoados. Você pode dizer isso para alguém? Todos os seus pecados passados, do presente e do futuro, já foram perdoados. A obra aqui é perfeita, é completa. O preço foi pago, não há mais nenhum preço a ser pago. Tudo já foi feito, diga graças a Deus. Por isso que para Paulo a cruz é o centro de tudo. A cruz é o centro do universo. É o centro de todo o programa de salvação. A cruz é o centro de todo o programa divino. Agora ouça bem. Satanás, todos estão ligados aqui? Satanás faz de tudo para remover a cruz do centro do Evangelho. Encontramos hoje livros sobre prosperidade. Encontramos nas livrarias, encontramos livros sobre como ser um homem de sucesso, como ser uma mulher de sucesso. Encontramos livros sobre como ser feliz no casamento, amém? Como ser feliz no casamento, como discipular adequadamente, crescimento de igreja, estratégias de multiplicação, etc. e etc. Eu garanto para vocês que todos esses assuntos são completamente ineficazes sem a cruz de Cristo. E nós devemos ter cuidado, porque de repente descobrimos uma estratégia poderosa para ganhar almas. O único projeto de Deus para ganhar almas está ali, na cruz. E se for apenas a estratégia humana, as almas conquistadas não vão permanecer. Porque não há nada fora da cruz. Todos esses assuntos que eu mencionei são ineficazes sem a cruz. A cruz é a única fonte de graça e de poder para todos os outros conselhos de Deus darem certo. Se nós colocarmos a cruz
no nosso casamento vai dar certo. Se colocarmos a cruz nas nossas finanças, as nossas finanças vão bombar. Se colocarmos a cruz de Cristo nos nossos projetos, eles deixam de ser projetos nossos para ser plano de Deus na nossa vida. E vai dar certo. A cruz, ela não pode ser excluída. Ela não pode ficar em segundo plano. É por isso que Paulo foi muito claro: longe de mim, mas longe, gloriar-me a não ser na cruz de Cristo, porque ele foi lá no céu e teve a revelação do mistério da cruz. Então Paulo, ele era apaixonado pela cruz do Senhor. Amém? Quero que você acompanhe, lendo na sua Bíblia, duas escrituras, pelo menos uma. Êxodo capítulo 20, para você entender melhor. Versos 24 e 25. Acompanhe, por favor. Quem achou, diga amém. Êxodo 20, versos 24 e 25. Ok? Façam-me, Deus diz. Era a lei sobre o altar. O altar de Deus hoje está aqui, ó. É o altar do sacrifício. Os irmãos conseguem entender? Aqueles cordeiros, os novilhos, eram oferecidos em sacrifício no altar. Deus estabeleceu um sacrifício agradável, pleno, perfeito para Ele. Na cruz, quando o seu próprio Filho morreu em nosso lugar, definitivamente. Na realidade, sangue de bodes e de cordeiros não tem nenhum poder. Aquilo era uma simbolização e apontava para o futuro, mas o sacrifício de Cristo aqui realmente foi perfeito. Diz assim, Deus diz: façam-me um altar de terra e nele sacrifiquem-me os seus holocaustos. Quem está acompanhando, diga amém. E as suas ofertas de comunhão, as suas ovelhas e os seus bois. Onde quer que eu faça celebrar o meu nome, virei a vocês e os abençoarei. Se me fizerem um altar de pedras, não o façam com pedras lavradas, porque o uso de ferramentas o profanaria. Veja as orientações de Deus. Vejam as orientações específicas sobre o tipo de altar em que o povo deveria oferecer sacrifícios. Os irmãos estão aqui comigo? Somente material em seu estado original poderia ser utilizado para fabricar o altar, sem qualquer modificação humana. A obra de Deus não pode ter intervenção nossa. Eu inventei agora uma religião, minha religião, do meu jeito. Lá na Argentina agora tem os adoradores de Maradona. Sabia? Tem um templo, eles vão para a igreja para adorar Maradona. Coitados, tem uma taxa no inferno desse tamanho, fervendo, esperando todos eles. Não pode haver modificação, não podemos adorar nenhum outro, não podemos adorar pessoas, adorar homens. Lá em Deuteronômio 16, 21 também, quem já achou, diga amém. Não ergam nenhum poste sagrado além do altar que construírem em honra ao Senhor, o seu Deus, e não levantem nenhuma coluna sagrada, pois isto é detestável para o Senhor, o seu Deus. Não ergam nenhum poste sagrado além do altar que construírem em honra ao Senhor.
nada, repita comigo, nada, nada poderia desviar a atenção dos israelitas do altar onde eram oferecidos os sacrifícios. Mas um altarzinho de lá só de enfeite, não há nada que possa competir com a cruz de Cristo. A cruz de Cristo é única na história. Isso foi proibido desde o Velho Testamento. Não podemos rodear a cruz com nada, não podemos esconder a cruz. Por isso que a cruz do Senhor foi colocada em cima de um monte, num lugar público. Todo mundo em Jerusalém podia ver a obra do nosso Deus, o maior espetáculo da terra. O que aconteceu ali, naquele momento, fez o planeta todo estremecer e a própria luz do sol desapareceu, porque ali naquele momento algo tremendo, que o homem não tem entendimento, estava acontecendo. Toda a sujeira, todos os pecados, iniquidades da humanidade toda, desde Adão até o último homem que nasceu no planeta, estava sendo colocado tudo sobre Jesus Cristo de Nazaré. Foi algo tremendo e glorioso. A cruz, Deus estava dizendo, não pode ser modificada, ela tinha que ser áspera. Como a crucificação de Jesus foi uma cena rude, foi uma cena cruel, foi uma cena horrível. Não há no mundo um evento que seja mais importante do que a cruz. Nenhum. Nunca mais, e nunca aconteceu, nunca mais vai acontecer um evento mais significativo e mais importante do que a cruz. Porque aqui na cruz aconteceu o encontro do céu com a terra. Diga amém. Pense bem, ali na cruz alguém morreu e depois ressuscitou. E agora a obra está terminada. Nós somos o único povo que não acredita num Deus morto. O nosso Deus, você pode dizer de boca cheia, vive para sempre. Por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Foi o que o anjo disse para Maria Madalena e as outras mulheres. Eu estava batizando no Rio Jordão. Não sei se você estava lá desta vez. Não? Alguns batismos no Córrego, Capimpuba. Eu batizava no Rio Jordão. Aí alguém chegou no meu ouvido e disse assim: tem uma mulher aqui da Arábia Saudita que diz que Deus mandou ela aqui hoje, porque Deus disse para ela que às 14 horas tinha um pastor brasileiro aqui batizando e que ele vai batizá-la. E o único que tem aqui é o senhor. Eu falei: da Arábia Saudita? São muçulmanos? Aí eu fiquei muito curioso, falei: traga a mulher. E lá veio uma mulher bonitona, alta, e chegou, eu disse: conte-me a sua história. Ela já começou a chorar. Falei: como que a senhora quer se batizar? A senhora conhece Jesus? Ela disse: sim, ele apareceu para mim e me pregou o evangelho e me mandou vir aqui hoje para o senhor me batizar. E eu perguntei várias coisas da Bíblia para ela, ela sabia tudo. Mas o que mais me impactou é o que ela dizia. Ela dizia: ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo.
E aquilo eu arrepiava até os cabelos da alma. Ele está vivo, que coisa impressionante. E foi um caso inusitado, porque aquela mulher entrou nas águas. Quem tem um encontro real com Deus, dá muito valor nisso. Ela entrou dentro da água, com a mão levantada, louvando, e eu a batizei também, muito entusiasmado. E quando eu levantei ela das águas, ela foi batizada com o Espírito Santo, já falando em línguas. Uau! E eu batizei uma mulher milionária e não sabia. Isso não vem ao caso, mas só dizer para os irmãos que Deus faz coisas tremendas na vida de um dizimista fiel e de um ofertante fiel. Eu havia dado uma grande oferta, muito maior do que ofertas que eu dava. E Deus havia dito: eu vi o que você fez e vou te surpreender. Mas da maneira que Deus fez, eu nunca esperava. Eu batizei uma magnata do petróleo e não sabia, mas aquela mulher me disse assim: qual que é seu nome completo? Eu dei. Qual que é o seu endereço? Eu dei. Mas quando ela fez a terceira pergunta, ela disse: qual é a sua conta bancária? Essa parte eu adorei. É mais do que depressa, eu dei tudo. Bradesco, conta 07/8, porque alguém sentiu alguma coisa aí. A minha conta é a primeira conta do banco, 07/8. Decore, por favor. 7/8, agência 2179, Fama. Tá bom? Amém, meus irmãos? E vim embora. Eu estava fazendo um prédio para os meus filhos, onde tem o estúdio do Geisler, tudo, um prédio de 3 andares. Mas o dinheiro tinha acabado. Mas depois chegou um cheque da Arábia Saudita para mim. Amém? Diga amém. Eu terminei o prédio, comprei imóveis, inventei moda, viajei. Eu não vou falar o valor, que vocês vão ficar escandalizados, vai querer pedir um pedacinho. Foi algo tremendo, mas o que me mexeu mesmo é que ela dizia com tanta alegria, com tanto entusiasmo: Ele está vivo, Ele está vivo. E você pode dizer para alguém do teu lado: o nosso Deus é um Deus vivo, vivo, aleluia. 1 Coríntios 2:2 diz assim: pois eu decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Eu não tenho outro assunto. O meu assunto é Jesus. Ele é vivo, mas não é qualquer Jesus. Muita gente chama Jesus, não chama? Eu tenho um primo que chama Jesus. Mas é o Cristo crucificado. Paulo dizia: eu prego um Cristo, mas é um Cristo crucificado. Não podemos desvincular Jesus da cruz. Jesus hoje está sendo pregado por aí, em algumas igrejas, como um resolvedor de problemas. Sim ou não? Venha que Ele vai resolver todos os seus problemas. Essa não é a proposta da cruz. Venha que Ele vai te fazer milionário, vai te fazer rico. Você dê uma grande oferta aqui, que Deus vai te abençoar. Isso é evangelho falso. Não existe esse evangelho na Bíblia. O evangelho da negociata. Paulo pregava o Cristo da cruz, onde o maior problema de todos os tempos foi resolvido, o problema dos meus e dos seus pecados. E a questão dos seus pecados está definitivamente resolvido. Diga amém. 1 Coríntios também 1:25, a sua Bíblia está aberta aí, diz assim:
Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Vamos repetir depois de mim. A loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. Aqui está escrito que a cruz é a loucura e a fraqueza de Deus. Raciocínio. Por que Paulo usou esta linguagem? Pense bem. O que seria maior loucura do que Deus permitir que o seu filho fosse crucificado pelos pecadores? Por que Deus não permitiu que a humanidade perecesse, acabasse definitivamente? Deus poderia criar uma outra raça. Há alguma coisa impossível para Deus? Mas Deus te amou. Deus quer você. Deus quis você. E você que está neste auditório aqui hoje, você já existe na mente, no coração de Deus desde a eternidade, do jeitinho que você é. Você já existia. Então o que seria, meus irmãos, a fraqueza de Deus? Quando você olha para a cruz, quem olhava para a cruz naqueles dias, via ali um homem pendurado, seu corpo todo dilacerado, o seu corpo todo sangrando, morrendo em agonia, porque na cruz a pessoa morria de agonia, todo asfixiado pela posição que ficava. Então, tudo Paulo, ele está dizendo aqui que a fraqueza de Deus é mais forte do que todos os homens juntos, do que toda a sabedoria humana, porque aqui estava o mistério dos mistérios. Amém? E a loucura do Senhor é mais sábia do que todos os homens. Na cruz, este lado aqui, diga comigo, na cruz está a verdadeira fonte de sabedoria para todos nós. Peça a Deus um dia, se você tiver coragem, para te revelar o mistério da cruz. Eu acredito que você vai morrer, mas tente. Tente. Sem a cruz nós podemos ter uma boa moral, nós podemos ser cidadãos de primeira linha, nós podemos ter uma vida extremamente correta sem a cruz, mas sem a cruz você não tem a salvação. Nós temos homens que não conhecem a Deus, que são honestos, sim ou não? São bons pais de família, são excelentes cidadãos, votam direitinho, mas às vezes tão perto do reino, mas sem salvação. Com a morte de Cristo na cruz. Mulheres, hoje é o dia das mulheres. Vamos repetir, você que é mulher, você que é mãe, diga: com a morte de Cristo na cruz, nós fomos comprados, resgatados, perdoados, sarados, santificados e redimidos. Tudo isso ali. Diga amém. É a cruz que nos liberta de toda maldição do pecado e da lei. Então Paulo cantava em alta voz: longe de mim gloriar-me a não ser na cruz. Eu não quero saber de mais nada, eu prego um Cristo crucificado. Em Romanos 6,6 está escrito que o nosso velho homem, ou seja, todo o nosso velho estilo de vida, aquela dureza de coração que nós temos, aquele homem rude, aquele homem perverso, aquela caninana que nós tínhamos dentro de mim, tudo isso pode ser encravado ali na cruz, e quando isso se processa, você se transforma numa nova criatura, muito parecida com teu Pai Celestial. Tudo isso é pela cruz do Calvário. Tudo isso que eu falei, toda a sujeira que nós temos,
já foi definitivamente pregado ali na cruz do Calvário. É aí, muita gente às vezes está na igreja, bispo, mas nunca passou por uma experiência real com a cruz. Então está na igreja, mas ainda mente, tem ciúme, tem vaidade, tem orgulho, é uma encrenca dentro da igreja. Uma pessoa que nasceu de novo tem uma nova natureza, e essa nova natureza começa a se manifestar dia após dia, dia após dia, dia após dia. Então, onde você está, é Deus presente. Onde você está, Deus está com você, porque você tem a natureza divina embutida no teu espírito. No teu espírito. Deus habita no nosso espírito. Deus não habita no teu corpo físico. Deus habita no nosso espírito. Aparentemente assim, você é uma pessoa normal. Mas os anjos, os demônios podem perceber a pessoa nova que você é agora. Porque você é todo envolvido por uma luz celeste. É a roupagem espiritual. Existe esse vestido bonito aqui da Nilda, olha aqui. Mas ela tem uma vestimenta espiritual muito mais importante. E os anjos veem, os demônios também veem. E tem pavor de nós. Tem gente com medo de demônio aí, é os demônios que morrem de medo de você. Viu? Porque você tem uma arma poderosa, e esta arma, ela foi produzida ali, é o sangue de Jesus Cristo, que pode amarrar o inferno inteiro, até o inferno inteiro. Então, o sacrifício de Cristo na cruz abriu então um novo e vivo caminho de volta para Deus. Amém? Aleluia. Tudo começou ali. Tudo começou ali. Lá em Hebreus 20, verso 10, está esta revelação. Através da cruz abriu-se agora um novo caminho para o colo do teu Pai, para o trono do teu Pai. E o profeta Isaías afirma: pelas suas pisaduras todos nós fomos sarados. Quando você tem a revelação da cruz, absorve esta mensagem, traz para dentro de si, você é salvo. Isso é maravilhoso. Todo ser humano tem que passar por esta experiência, a experiência da salvação. É quando você entende a mensagem da cruz. Então, pela morte de Cristo na cruz, todos nós fomos reconciliados com Deus. Havia um muro de separação, diz Paulo, entre nós e Deus. A cruz derrubou esse muro. Na Segunda Guerra Mundial, um rapaz, um soldado, foi desafiado a consertar a fiação que propiciava a comunicação do quartel-general com os soldados que estavam na linha de frente. Em algum lugar ela foi danificada. E quando aquele soldado encontrou o defeito, ele viu que não havia como juntar as duas pontas, a não ser que ele pegasse no fio desencapado e ligasse. Ele fez um gancho de um lado, fez um gancho do outro lado, entregou sua vida a Deus e fez a ligação e morreu eletrocutado. Mas ele produziu a comunicação novamente do quartel-general com os soldados que estavam na linha de frente. Assim fez Jesus aqui. Ele morreu, deu a vida dele, mas ele, com a morte dele, ele ligou você com Deus novamente. Amém? Ele foi morto, mas ao morrer, ele abriu um novo e vivo caminho de volta para Deus. Diga amém. Vamos aplaudir a Deus por isso? É maravilhoso. Então,
O que nós, seres humanos, precisamos fazer? Precisamos aceitar a obra da cruz. Ter compreensão disso e dizer: Senhor, eu aceito a obra da cruz na minha vida. Eu aplico a obra da cruz em cada área da minha vida. E eu quero fazer uma oração aqui agora por todos aqueles que definitivamente estão entendendo a mensagem da cruz e querem que a cruz esteja na sua casa, nos seus negócios, na sua saúde, em qualquer área da sua vida, e quero pedir isso para Deus nesta noite, disposto a viver, a usufruir todos os benefícios da cruz para você. Tudo é para você, porque a cruz não produziu só salvação, produziu reconciliação, produziu vida, produziu prosperidade. Tudo de bom que existe no Evangelho é para você, mas tudo é através da cruz. Não há nada fora da cruz. E às vezes nós somos ensinados de maneira errada. De maneira errada. E nesta noite, a decisão é sua. Não sou eu quem decide. A decisão é sua. Mas se você quer, fique de pé. E se alguém, um momentinho, está aqui nesta noite, nunca disse para Deus abertamente: hoje eu entendi a mensagem da cruz e quero que o Senhor entre no meu coração, porque eu quero ter certeza da minha vida eterna. Eu quero orar por essas pessoas também e quero que elas venham aqui, trazidas por alguém. Às vezes, a primeira vez que eu fui numa igreja evangélica, eu tinha vergonha, mas aquela igreja foi tão receptiva, Igreja Presbiteriana de Anápolis, e alguém me levou na frente, e eu adquiri coragem. Naquele dia eu entreguei minha vida a Deus e fui salvo. Talvez nesta noite Deus quer produzir salvação aqui. Às vezes você está em dúvida: não sei se realmente já nasci de novo, não nasci de novo. Então você vai decidir esse problema hoje. Você vai nascer de novo hoje. Hoje eu entendi a mensagem da cruz, e a minha vida a partir de hoje tem dono, e o meu dono tem nome, e o seu nome é Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, todos que querem tomar esta decisão de aplicar a cruz do Senhor na sua vida, na sua vida.